Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset. Neste vídeo eu vou falar sobre Di Cesare, a chegada do Christian Oliva, se vai rolar ou não a barca de jogadores, o exemplo que o Ilharão deu, a recuperação do Adonis Frias e também sobre patrocínio master. Antes eu quero que vocês se inscrevam no canal, se for possível, que curtam, comentem, deem um hype e ativem as notificações. E também justificar aqui rapidamente a minha ausência, né? Acho que é a segunda vez em todos esses meses que eu deixo de gravar um vídeo. Eu não quero tornar pública a recuperação do meu avô, mas vocês já sabem que eu estou passando por essa barra. Ontem não foi um dia bom, hoje foi um dia melhor. Então a gente segue com esperança, com fé de que ele saia dessa, mas enquanto isso a minha dinâmica está comprometida de ter 2 vídeos por dia, de fazer as lives, os vídeos de membros. Então eu peço a compreensão de vocês e já agradeço as centenas de mensagens que eu recebi de preocupação. Eu diria milhares, porque eu acho que foram milhares, mas pelo menos centenas de pessoas preocupadas com meu avô, preocupadas comigo, sentindo falta do conteúdo. Então eu agradeço demais e eu sei que é para vocês que eu devo priorizar o meu conteúdo, despender da minha energia, mas eu também queria fazer um leve desabafo. Nos poucos minutos vagos, numa segunda-feira horrível que eu tive, eu abri os comentários aqui, ou rapidamente lá aquela For You do Twitter, e eu li tanta besteira, tanta besteira. Ah, o Lucas tá quieto porque o Marcelo Teixeira não atendeu, porque o Matos não entendeu. Cadê a barca de jogadores que ia rolar nessa segunda-feira? Cadê a cortina de fumaça? Ganhou ou não tem notícia? E eu falo, caralho, mano, sério? Comigo? Sabe, sério, comigo? Que tô batendo nessas pessoas quase que diariamente, que repercutir o protesto. Eu sou jovem, então lá no meu feed do Instagram, eu falo aqui em vídeo, eu falo aqui em live, eu não preciso ficar me justificando, mas é sério isso. Eu que nos últimos dias antecipei Cristian Oliva, antecipei saída do Tiquinho, antecipei saída do Sherman, antecipei a volta do Arão, acertei a escalação, mesmo batendo na atual gestão, que continua cometendo vários erros. Sério que vocês vão me atacar? É isso que vocês têm? Sabe, eu cubro o Santos desde 2013. Existe um A para falar de mim. Mas as pessoas colhem, sabe? Tentam achar pelo novo, tiram de contexto. Eu falei que a partir dessa semana o Santos faria uma barca de jogadores. Cadê? Segunda-feira, cadê? Tipo, gente, sério, pô, olha a barra que eu tô passando. Tem um mínimo de empatia. Vocês podem não gostar de mim, não gostar das minhas opiniões, talvez não gostar da forma como eu acho, da minha visão política, eu já demonstrei em algum momento, ou ter inveja de mim, como muitos têm, mas respeitem o meu trabalho. Tipo, é meu bem mais precioso tirando minha família, sabe? Eu me dedico muito nisso, então tem um pouquinho de respeito, um pouquinho. Nesse momento difícil, um tweet, um post, um comentário sempre tem like, sempre repercute, porque as pessoas nessa fase ruim do Santos querem ver o circo pegar fogo, sabe? Querem ver sangue e eu não quero sangue, eu quero só trabalhar quietinho, tá? Então é muito raro eu falar, mas eu peço respeito, principalmente nesse momento difícil que eu tô passando. Mas vamos às notícias, que é o que mais importa. A galera aí já soltou nas últimas horas, mas eu tenho um bastidor a mais ou outro sobre quase que o fim da negociação pelo Di Cesare junto ao Racing. Eu já tinha trazido para vocês aqui em primeira mão que a notícia, desculpa, que a negociação havia esfriado, né? Que o Racing tinha mudado as condições hoje e isso se tornou público para todo mundo, porque o próprio Santos confirma que o Racing mudou as condições, aumentou a proposta. O Racing pediu 6 milhões e meio de dólares por 90% de direitos econômicos. Isso equivaleria a quase que 5 milhões de dólares limpos, né? Porque os clubes argentinos sempre que vendem querem que os clubes arquem com impostos, com comissão, então os valores ficam mais altos. A princípio, o Racing tinha sinalizado positivamente para um empréstimo com obrigação de compra, depois pediu 5 milhões de dólares e agora pede 6 milhões e meio de dólares, quase que tudo disso à vista. Então o Santos se retira da negociação e busca opções. Pode ser que o Racing não consiga propostas, bata na porta do Santos, como aconteceu lá com o Rony no Atlético Mineiro? Pode. A negociação tinha esfriado, depois esquentou, mas não me parece que é o que vai ocorrer. O Santos já procura outro zagueiro no mercado. O Santos estava disposto a pagar esses 5 milhões de dólares parcelados, tá? Ou o empréstimo com obrigação de compra. 5 milhões de dólares à vista nunca. Imaginem 6 milhões e meio. Beleza? Então o Santos busca alternativas para a zaga, entende essa é uma prioridade depois da chegada do Christian Oliva, que agora é literal.
Ele chegou em Santos, fez exames médicos nesta terça e deve ser anunciado na quarta. Contrato de 3 anos, o Santos paga $1,5 milhão. A maior parte desse dinheiro vai para o próprio Oliva, que é detentor de 75% dos direitos econômicos, o restante vai para o Nacional. Christian Oliva, 29 anos, volante, aprovado pelo Vojvoda. Quero, nos próximos dias, fazer um vídeo sobre o que esperar desse jogador que já deve estrear contra o Novo Horizontino. O Santos pode fazer 4 mudanças para as quartas de final. O Christian Oliva será uma delas. Outro jogador que pode retornar é o Adonis Frias. Esse já atleta nosso está se recuperando de uma lesão muscular, avançou. A expectativa é que nessa semana ele consiga evoluir e estar à disposição. Quem já está à disposição é o Ilharão. O Ilharão, eu queria contar para vocês um pouco dos bastidores dessa recuperação relâmpago e de como o Arão demonstrou grandeza, liderança. É por isso também que ele volta para a faixa de capitão e não foi a do Gabigol contra o Velo Clube. O Arão teve o problema renal junto a uma lesão na panturrilha. E aí se falou de 2 a 3 semanas de recuperação com a sonda. É uma sonda muito inconveniente, eu não vou falar para vocês como é que é, onde é, mas vocês sabem, né? Imagine ali, sonda, urina, enfim. É muito desgastante, muito doloroso. Mesmo assim, o Arão, estando em casa, ele fez trabalho de fisioterapia. Fisioterapeutas do Santos foram na casa do Arão tratar a panturrilha e depois ele foi liberado pelos médicos para ir ao CTI Pelé. Então aí nos primeiros dias os físios foram na casa dele, nos dias finais ele foi ao CTI Pelé e ele sempre tratou em 2 períodos, tá? Seja na sua casa, depois indo ao CT. Então enquanto ele fazia o repouso da sonda gástrica pela pedra no rim, que ele passou por uma cirurgia, ele conseguiu recuperar a sua panturrilha. Então ele se reapresentou bem fisicamente, no sentido da panturrilha, ele não perdeu muito peso e massa, se alimentou bem. Então quando ele faz a transição, treina bem, já ganha confiança, passa a confiança aos demais, ele volta como titular. Contra o Velo, fez ali quase que 60 minutos de alto nível e esse era o combinado, tá? O Arão jogar o que dava e o Arão falou, vamos decidir, né? No pré-jogo dá pra ver o Arão muito líder ali no vestiário, falando, vamos ganhar, vamos fazer, aproveitar as chances, abrir o placar, ampliar e sair. E foi exatamente o que conseguiu fazer. O Arão continuou treinando aí na folga do Carnaval, né? O Santos não trabalhou nem na segunda nem na terça, mas o Arão está tratando, vai fortalecer durante a semana e estará à disposição num nível ainda melhor contra o Novo Horizontino nessa decisão das quartas de final do Campeonato Paulista, domingo às 4, lá em Novo Horizonte, onde estaremos. O canal dará um jeito de estar lá nessa longa viagem. Eu queria contar os bastidores do Arão e parabenizá-lo por essa postura, por essas e outras, que ele é capitão do Santos. Para falar sobre a barca de jogadores que eu disse que ocorreria nessa semana. Existem 2 movimentações em andamento e outras 2 movimentações estudadas, tá? E uma quinta movimentação que vocês já sabiam. Vamos lá. Basso e Tomás Rincon podem liderar essa barca neste momento. O Tomás Rincon é quem tem mais chances, principalmente com a chegada do Oliva. Já nem foi relacionado contra o Velo. Imaginem com o Oliva, tem o Ilharão, tem o João Schmidt, tem o Gustavinho, ainda tem os outros volantes de mais chegada, como o Menino, como o Bom Tempo. Então o Tomás Rincon está completamente fora dos planos do Vojvoda. Dificilmente ele vai ter minutos. A importância dele em termos de liderança é grande, mas não dá para o Santos ficar pagando o que paga, né? Ele ganha mais que todos os auxiliares ali, então não faz sentido ele estar para receber isso. O Santos nos próximos dias deve conversar com o Rincon para entender o que fazer. Se tem proposta nas janelas ainda abertas, se rescinde, enfim. Mas o Rincon pode liderar essa barca, por mais que ele seja importante em termos de liderança e o Santos queira tomar todo o cuidado possível nesse processo. Outro cuidado que o Santos toma é com o João Basso. Tecnicamente, ele é um dos jogadores que o Santos gostaria de negociar. Ele não empolga o Vojvoda, tanto é que ele ficou meses sem jogar, e a diretoria também não. O problema é o Neymar. A ótima relação que ele tem com o Neymar, então o Santos não quer deixar o Neymar chateado, né? Não quer injuriar o capitão desse elenco, então o Santos está disposto talvez a ficar com o Basso se o Neymar falar, não, no Basso vocês não mexem. Caso o Neymar não se imponha nesse sentido, o próprio Basso entenda que ele não vai jogar e que é melhor sair, o Santos vai tentar uma negociação pelo Basso. Outros 2 jogadores são de vontade da diretoria negociar, Zé Ivaldo e Lautaro Dias, mas o Vojvoda conta com ambos, tá? O Santos ainda não contratou zagueiros, a ideia era trazer 2, o de César e mais um, mas nem o de César veio, o Kaká foi descartado, então por enquanto o Santos tem Adonis, Lua Pérez e aí tem o Zé Ivaldo, né? Na linha ali de hierarquia antes do João Ananias e do João Alencar.
Então o Vojvoda, por enquanto, não libera o Zé Ivaldo. O Santos teria que trazer outros. E o Lautaro Dias é outro que o Vojvoda gosta. Tem jogadores à frente, para 9, Gabigol, Tassiano, até o Rony. E pro lado esquerdo, Moisés, Rony, os meninos como o Matheus Xavier. Mas o Vojvoda gosta do Lautaro, entende que o campeonato vai ser longo, ele não se anima de fazer essa negociação. Mas o Alexandre Matos disse que tinha 5 clubes ali atrás. O presidente Marcelo Teixeira quer negociar o Lautaro. Não há clima por Lautaro, né? O Lautaro jogou 5 minutos na partida, na penúltima partida, e foi alvo de pergunta em entrevista coletiva. Anúncio de escalação do Lautaro na Vila é vaia. Não há clima pro Lautaro. Então o Santos estuda essa situação, tanto do Lautaro quanto do Zé Ivaldo, pois não quer passar à frente da avaliação do Vojvoda, mas são jogadores que gostaria de negociar. E um quinto é o Alexis Duarte, tá? Que esse tá fora dos planos, o Santos tenta negociá-lo nas poucas janelas que tem abertas. Tem Rússia, tem México, o Santos tenta fazer negociações com o Alexis Duarte. No mais, os jogadores devem continuar. Alguns que vocês pedem como o Mike, o João Schmidt, esses continuam, mas pode rolar essa barca aí, liderada por Rincon e Bastos, e talvez, num outro momento, Zé Ivaldo e Lautaro Dias. Por fim, falar de patrocínio master. O Diário do Peixe cravou o acerto com a Novibet, da empresa All-in, 35 milhões de reais fixos, mais 5 de bônus. Eu não tenho essa informação, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar. Fontes diferentes me responderam. Teve fonte no Santos que me assegurou que é isso mesmo que o Diário do Peixe publicou, e tem fonte falando, cara, não tem nada a ver com isso, é outra empresa. Então, não entendi o que está acontecendo, sendo sincero com vocês. Quando eu entender, eu trago aqui para vocês. Porque quem falou, ó, não tem nada disso, eu falei, tá bom, então me conta o que é, que eu falo. Não posso. Então, eu prefiro ter um pouquinho de cautela para falar para vocês. Falei de César, Arão, Adonis Frias, barca de jogadores, a chegada do Oliva, desabafei um pouquinho, falei de de Master, patrocínio Master, e é isso, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Eu sei que eu preciso destacar quem tá comigo de verdade, então raramente eu vou fazer esse tipo de resposta, mas eu precisava, tá? Muito obrigado a quem gosta do meu trabalho, a quem torce pelo meu avô. Espero ter notícias boas e continuar aqui a produção do canal dentro de um possível. Beleza? Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.